Meu nome é Roseli Maria, eu sou diretora de comunicação da Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros. Portanto, eu tenho a honra de trabalhar com Jesus no Raro e com o Padre Marlon. E sou a filha predileta do Padre. Padre, só concorda com a cabeça, por favor, para que todo mundo tenha certeza que eu sou sua filha predileta? Isso, mostra a câmera, por favor, para todo mundo ter certeza. Eu sou casada há 21 anos com o Fábio. Fábio, levanta, por favor, para todo mundo ver como você é lindo. Meu presente de Deus, olha lá. Alguns dizem que ele é um santo. Mas eu acho que ele é um homem muito abençoado e sortudo. Eu acho. E sou mãe do José Gabriel, que eu acho que não está aí, né? Não? Ele é o segurança do padre. Tem 2 seguranças, não tem? O mais moreninho e o mais branquelinho. O mais branquelinho é o meu. Mas os 2 podem ser considerados meus filhos. Nessa nossa luta pelas doenças raras, não existe vitória sem você se apegar a Deus. É um caminho tortuoso, é um caminho difícil, é um caminho cheio de pedras. E você tem apenas 2 opções. Não, você tem 3 opções, né? Quando encontra essas pedras pelo caminho. O revoltado cata a pedra e manda na cabeça de alguém. Um mais ou menos resiliente pega a pedra e constrói um muro para se isolar de todo mundo. E aceita a patologia dele e vive lá nas lamentações. E o que é confiante em Deus, o que colocou as suas dores nas mãos da Virgem Maria, constrói um hospital e divide o amor de Deus com todo mundo. Nós sempre vamos escolher pegar a pedra e transformar em um tijolo, né, Padre? E por falar nisso, se você quiser aproveitar e ajudar a gente com esse tijolo, eu já vou até falar o Pix para vocês. É o hospital@sedesantos.com.br. R$1 que você nos manda é pouquinho para você, mas é uma diferença imensa para todos nós que precisamos de um tratamento, que precisamos não só de um tratamento, mas de um acolhimento, porque é muito difícil essa luta rara. A gente se sente muito sozinho. Só que hoje, a gente não quer falar só com os raros, apesar da nossa palestra agora chamar-se Raros de Maria, a gente quer falar com todas as pessoas que têm alguma pedra no caminho. Tem alguém aqui que não tem nenhuma pedra no caminho? Todo mundo tem, né? Alguns têm a pedra rara, alguns têm a pedra que machuca, alguns têm, mas todos têm uma pedra que mexe com a nossa vida. Cada um de nós precisa de ajuda para continuar caminhando. Sem a graça de Deus, mesmo nós que somos batizados, a gente não vai a lugar algum. Quando a gente se entope dos pecados cotidianos, mesmo aquele que fala, eu não tenho pecado grave, nunca matei ninguém. Mas tem ainda mais 9 pecados por aí, né? Pecados graves. Mas mesmo aquele que não está com pecado grave, ele cometeu tanto pecado pequenininho, que corrompeu toda a alma dele, e ele ficou como? Desanimado. A alma está precisando de nutriente. Mesmo que ele vá comungar, Jesus entra no corpo dele, Jesus poderosíssimo, mas ele não absorve todos os nutrientes divinos para a alma dele. Ele apenas é um morto-vivo. Ele é um vivo morto. Porque a alma dele está toda tomada pelo pecado e ele não consegue mais ver além daquilo que os olhos humanos permitem. E ele precisa do quê para ele conseguir enxergar melhor? Ele precisa do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus também vem através de quem? Da Virgem Maria. Nós, católicos,
Principalmente nós brasileiros que não desistimos nunca, nós temos uma graça imensa de ter essa mãe. A gente já nasce conhecendo a mãezinha do céu, né? A gente já nasce aprendendo com os nossos pais e com as nossas avós que a mãezinha do céu vai nos ajudar, que ela é uma ponte que nos leva para Deus. Alguns podem até dizer, eu não preciso de atalho, eu vou direto em Jesus, porque Ele morreu por mim. Mas a gente sabe que o próprio Cristo não precisava de uma barriga para vir para a terra. Ele é o próprio Cristo, mas Ele quis precisar dela e Deus a preparou. Se Ele a coroou como rainha do céu e da terra, quem sou eu para discordar, não é? E sempre quando alguém me pergunta por que tanto amor na Virgem Maria, se eu posso ir direto a Jesus, eu sempre me lembro da Dona Carminha com o Padre Marlon. Quantas vezes a gente não consegue falar com ele na correria da vida dele, e a gente vai procurar quem? A mamãe Carminha. E a gente sabe que, no caso do Padre Marlon, às vezes ele não quer fazer determinadas situações porque ele sabe que não vai adiantar. Ele sabe que não é o momento. Ele sabe. Aí a mamãe chega e fala, ela chama ele de padre, eu acho a coisa mais fofa do mundo. Ela chega, padre. Aí ela fala o que ela quer. Aí ele faz aquela carinha de Jesus nas bodas de Caná. Aí ela fala, que tem? Aí ele, tá bom, mamãe, tá bom. E ele cede. Por que ele cede? Porque o amor e o respeito que ele tem por ela são tão grandes que fazê-la feliz é uma graça. Não só por isso, ele sabe que ela, Dona Carminha, é a sabedoria em pessoa. Então, ela não pediria algo que não fosse realizável e que ela não se responsabilizaria. Quando ela pede algo para ele que ela sabe que ele não quer, ele sabe que ele vai realizar aquilo, mas que ela está se responsabilizando. Então, eu sempre penso, eu posso ligar direto para o Padre Marlon, mas se eu for por ela, eu vou conseguir até um pouco mais, entendeu? Coisa de filho mimado. Então, é assim também que eu acho que seja lá no céu. A gente pede para Nossa Senhora, ela sabe que a gente não está merecendo, ela sabe até que a gente já pediu isso uma vez, Deus concedeu e a gente não agradeceu, foi ingrato, mas ela fala, não, deixa comigo que dessa vez eu vou preparar. Então, a gente resolveu que existia dentro do nosso hospital, dentro da nossa causa rara, os raros de Maria, que é uma legião. São muitos raros que sabem que Nossa Senhora é o elo que os mantém no caminho. São raros que, assim como eu, presenciam milagres por causa da intercessão dela. São raros que, assim como eu, precisa desse colo materno, desse carinho, para poder continuar seguindo o dia a dia. No meu caso, eu não tenho uma doença rara, mas eu fui atropelado pelas doenças raras. Eu vou explicar por quê. Com 10 anos, eu tive o meu primeiro sobrinho com doença rara, o Niltinho. Com 11, eu tive o segundo sobrinho com doença rara, o Dudu. O Niltinho faleceu aos 6 anos, porque ainda não havia tratamento para a doença. É por causa dele que nós fundamos o Instituto Vidas Raras, que veio a ser o parceiro do Padre Marlon, e foi pelo Instituto Vidas Raras que a gente conseguiu a primeira consulta com o geneticista para o padre, onde ele teve o diagnóstico. Vejam toda a preparação de Deus para que esse momento de hoje acontecesse. Depois, cresci, me casei com esse sortudo que eu mostrei para vocês, o homem abençoado que me tem como esposa. E descobri, quando eu estava já com 20 anos de casado, que todos os problemas que ele tinha eram uma doença rara. Olha só, eu já trabalhava com doença rara desde criança. Sabia que tinha algo errado nele.
mas eu não tinha ideia do que pudesse ser. Eu não sou médica, mas eu sabia que tinha algo errado. E a gente foi descobrir só quando ele tinha 42 anos. Por quê? Porque o diagnóstico de doença rara é um diagnóstico tardio e difícil, que traz um monte de consequência depois desse diagnóstico tardio, sabe? Dessa demora. É uma das coisas das quais a gente luta e das quais o motivo pelo qual a gente tem tanta angústia. No mesmo dia que eu descobri o diagnóstico do meu marido, eu descobri que meu filho também tinha síndrome de Tourette ou Tourette. Os meus sobrinhos eram mucopolissacaridose. E aí eu tive um câncer raro. Agora, a minha irmã, a mãe dos meus sobrinhos, está com um câncer raro chamado leiomyosarcoma. Então, as doenças raras praticamente me acompanharam durante toda a vida. E eu tive alguma opção? Ah, não, hoje eu não vou querer as doenças raras na minha vida. Não tinha opção. Ou a gente se agarra no amor de Deus e nas mãos da Virgem Maria, aceita que a gente tem um diagnóstico e procura o propósito de Deus para a nossa vida, ou a gente fica louco. Porque a dor vai tomando conta da gente. A dor, a solidão. E aí, a gente fica confuso, a gente fica com medo, a gente fica sozinho. E aí a gente lembra de uma passagem muito legal do Pentecostes, em que os apóstolos estavam reunidos no cenáculo com a Virgem Maria. Quem lembra dessa passagem? Eles estavam reunidos logo depois da crucificação e morte, certo? E da ressurreição. Mas a gente hoje leu a Bíblia, leu os relatos, e a gente já sabe que ele era Deus, que ele era o Cristo. A gente já viveu 2000 anos depois e conhece toda a história, certo? Mas e os apóstolos? Na palavra diz que eles estavam com medo, todos reunidos. Provavelmente eles estavam reunidos não sozinhos, mas com suas famílias. Nossa Senhora estava junto com eles. O que os apóstolos representam naquele momento no cenáculo? Eles estavam representando a cada um de nós. Os 12 representavam a cada um de nós. O temperamental, o bravo, o Pedro. O carinhoso e amoroso, melancólico, o João. Né? A gente tinha o mais agitado, o mais bravo, o mais inteligente, o que era mais tranquilo, o que era mais trabalhador, representando cada um de nós. Então, cada apóstolo representa cada um de nós em suas características. E o que os unia naquele momento? O amor a Jesus Cristo, mesmo que ele tinha morrido daquela maneira na cruz e ressuscitado. Porém, ninguém acreditava neles. Você imagina, você ouviu a vida inteira que vai vir um Messias, que vai destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Um rei poderoso que vai aniquilar toda a maldade. Não é, padre? Eles esperavam que ia vir um rei que já ia chegar e botar todo o mal para fora. E veio um homem comum, vindo de Nazaré, que significa que ele vinha de um lugar muito pobre, né? Um lugar desacreditado. Alguns até perguntavam, mas tem coisa boa que vem de lá? Então, a gente percebe, né? Ele era filho de um carpinteiro, ou seja, não tinha uma linhagem nobre. E ainda por cima, apanhou um monte. Mas se ele era Deus mesmo, que ia destruir o templo, reconstruir em 3 dias... Por que na hora que ele estava apanhando, ele não falou assim, chega, e que os anjos vinham e, né, prendia todo mundo? Todo
todos ficaram com essa dúvida. Por que então o Espírito Santo não veio, iluminou a todos, e todos converteram imediatamente? Poucos ali sabiam que só aqueles que se abrem ao amor e que abandonam o livre-arbítrio por amor a Deus, é que realmente enxergavam a Cristo como rei. Um rei que não era um rei como os que a gente está acostumado, um poderoso que não é um poderoso como a gente está acostumado, mas aquele que é um rei diferenciado, um rei de amor, um rei que veio para dar o corpo dele, todo homem, para o sofrimento, para nos salvar. A vitória dele era uma vitória diferente, era uma vitória na humildade, na cruz, onde o sangue dele nos resgatou. Mas imagina você sendo um discípulo naquela época, um apóstolo, estava no cenáculo com as portas trancadas, porque o pessoal está te perseguindo, né? Então, você não tinha como explicar, olha, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou, eu vi, mas quem mais viu? Você tem fotos? Você tem vídeo? Você tem uma dancinha do TikTok, onde ele aparece atrás, aparecendo? Né? Não tem. Quem falou? Foi algum fofoqueiro? Ah, mas foi uma mulher que foi levar um perfume. A mulher não tinha nem, era desacreditada. Ah, mas quando João e Pedro foram lá, não tinha mais nada, estava até dobrado. Ah, mas roubaram o corpo dele. Ou seja, haviam muitas dúvidas. E os fariseus queriam matar os discípulos. E eles estavam desesperados, sozinhos. O mestre havia ido embora na cabeça deles. Não havia esse entendimento de um Deus onipresente que está conosco o tempo todo, como a gente tem hoje, porque a gente leu a palavra, a gente leu o escrito de cada um deles. Lá em Atos dos Apóstolos fala, eles estavam com medo. E de repente, Nossa Senhora estava ali no meio. Importante lembrar que Nossa Senhora já era plena do Espírito Santo, porque ela já foi concebida sem pecado, e depois ela ainda foi toda cheia do Espírito Santo para conceber Jesus. Ela ali estava preparada, e ela estava com eles para protegê-los de si mesmo, para que eles não duvidassem deles mesmos e de Deus. E naquele momento veio um vento muito forte, que deve ter sido impetuoso, e todos ficaram extremamente assustados, e começaram a falar em diversas línguas. Eu imagino que naquela hora, o olhar deles se abriu. Hoje a gente fala que eles pensaram fora da caixa. Vocês já ouviram essa expressão? Pensaram fora da caixa. Foi quando eles começaram a enxergar o que havia acontecido de verdade, porque o Espírito Santo veio sobre eles e eles aceitaram, e eles começaram a entender os propósitos todos do sofrimento. Que o sofrimento, na verdade, não é a desgraça que a gente vê com os olhos humanos. O sofrimento e a dor não é a falta de Deus, como a gente olha para os olhos humanos. O sofrimento e a dor não são fruto do pecado, como alguns dizem, até usam religião para isso, né? Que a gente veio para pagar os pecados. A gente está pagando sim os nossos pecados, mas essas doenças não são presentes de Deus, mas elas são permitidas por Deus e são um caminho da graça para a gente. Mas como assim que uma dor pode ser graça? A dor pode sim ser graça, se você entender o propósito dela, se você entender que essa patologia pode te levar para o céu, se você entender que a sua dor pode curar a dor do outro, se você entender que essa dor profunda que você tem, pode sim fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa com mais empatia, uma pessoa com um olhar diferenciado para o outro. Vocês sabem que a dor espiritual é muito maior do que a dor física. E a gente nem está menosprezando a dor física. Mas quando você está curado espiritualmente, você vive essa vida que todo mundo admira. Todo mundo fala, eu não me conformo que o padre Marlon está sempre sorrindo,
está sempre bem e está sempre correndo para todo lado. Eu corrijo vocês, o Padre Marlon está sempre sorrindo, mas ele não está sempre bem. O Padre Marlon, na maioria das vezes, está capengando. Literalmente. Ele está pior que a tráqueo dele, que toda hora cai. Só que o espiritual dele está tão curado, ele está tão unido no amor da Virgem Maria, ele está tão unido nesse amor de Jesus, e ele quer tanto viver para poder ajudar o próximo e ajudar aos outros, que ele faz da dor dele esse hospital para salvar outras pessoas. Aquela mãe que tem um filho com doença rara, tem sofrimento maior do que uma mãe que vê um filho sofrer? Hoje que eu sou mãe, eu vejo. A dor é ruim, mas a dor de um filho é o fim do mundo. E aí você vê a dona Carminha, também rindo, também acompanhando, também do lado dele, e sempre de um batom lindo, sempre maravilhosa, e sempre sorrindo. Por quê? O espiritual dela, porque ela confia em Deus, porque ela sabe que humanamente ela não pode fazer mais nada. O que uma mãe pode fazer para curar o filho? Dar amor, rezar por ele. Isso ela faz com maestria. Isso toda mãe de verdade faz com maestria. Mas humanamente falando, cientificamente falando, ela não tem nada para fazer por ele, a não ser entregar na mão de Jesus e seja o que Deus quiser, segura na mão de Deus e vai. E é o que ela faz, ela segura na mão de Deus e vai. Onde? Ela, às vezes ela nem sabe, porque ele esquece de passar a agenda para ela. Mas ela vai. É sobre isso que eu estou falando para vocês. Não importa se a sua doença é rara, se a sua doença é crônica, se a sua doença é espiritual, se a sua doença é emocional, se a sua doença é física, se a sua doença é aquela doença de que você está passando por um momento de traição e você está perdido. Não importa. Os problemas que não se podem resolver, dizem que remediados estão. Não, não estão remediados. Porém, não há o que fazer a não ser rezar e aceitar. Então, eu vou ter que aceitar a traição? Não. Você vai ter que aceitar que você não pode fazer nada a não ser confiar em Deus. Então, os raros de Maria são aqueles que sabem que a gente tem um caminho, que a gente tem um atalho, que é a Virgem Maria, a gente tem um caminho que é Jesus, a gente tem um atalho que é a Virgem Maria, e que o rosário, o terço, são as orações mais poderosas que existem, e que quando uma mãe ajoelha, o filho fica de pé. Então, nós já sabemos tudo que a gente precisa fazer. Os raros de Maria já sabem a quem recorrer. Os raros de Maria são aqueles que sabem entregar tudo a ela. Vai ter um momento de tristeza, vai ter um momento de angústia, porque Jesus também teve, né? Todo mundo sabe aqui daquela angústia da quinta-feira, a angústia suprema. Ah, mas e o espiritual dele não estava bom? Estava, mas como humano, como homem, né? Todo Deus e todo homem, ele estava com medo. Ele chegou a falar, afaste de mim esse cálice. Não chegou a falar, gente? Porque como homem, ele teve as mesmas sensações que nós temos. Como humano, ele tinha. Ele suou sangue de tão supremo que foi o sofrimento dele. Mas havia só uma coisa que ele pudesse fazer: rezar. Ele experimentou a solidão. E foi uma solidão triste. Você aí reclamando que a sua amiga fez fofoca de você. Pedro negou ele 3 vezes na cara dura. E ele fez tudo por Pedro. Não é? E ainda não só perdoou a Pedro, como ainda deu a igreja para Pedro. Vocês entendem que naquele momento, Nossa Senhora não podia estar com ele? Maria Madalena, Nossa Senhora e João estavam onde? Procurando Jesus, não é? Durante a noite. E encontraram ele lá na casa de Anás e Caifás.
Vou falar de novo dela, igual a dona Carminha. Se você foge com o padre Marlon, esconde ele, ela vai ficar indo atrás também. Aí eu posso ser só Maria Madalena e o Fabinho ser São João, padre. Aí, padre, não pensa. Não, vai comigo. E aí, quando o padre está na UTI, eu estou usando esses dois porque, às vezes, a gente precisa de um exemplo para assimilar melhor. Quando o padre está na UTI, aquele lugar que não pode ter visitas e que o filho chora e a mãe não vê, adivinha quem fica com ele na UTI? A dona Carminha. Um dia, conversando com ela, as pessoas falaram assim: dona Carminha, vai para casa descansar. A senhora já tem mais de 30 anos, né, dona Carminha? 30 anos, né? Dona Carminha, vai para casa descansar. E ela, não quero. E a pessoa falou assim: ela é teimosa. Gente, que mãe que vai querer sair do pé do filho? Quem que descansa? O filho está na UTI, quem descansa? E eu entendi ela, não dá. É melhor ficar sentada numa poltrona sem conforto do que ficar longe do filho. Não é? Pois ela fica lá. Ah, mas já faz 70 dias. Ela fica lá. E o medo que a gente tem da gente sair para ir no banheiro e ter uma parada cardíaca naquela hora. Não é? Pois é, mas a mãe estava lá. E Nossa Senhora, então, saiu com Maria Madalena e João para procurar Jesus, e ela não pôde entrar. Mas ela seguiu um caminho de sangue, então ela sabia que ele estava apanhando. Eu, Roseli, se eu fico sabendo de uma dessa, sem a graça de Deus, o que eu faço? Já cato meu chinelo havaiano e vou atrás de quem bateu no meu filho, nem se for para morrer. Nossa Senhora bateu em alguém? Não. Nossa Senhora rezou. Bater não ia resolver nada, por mais que a gente tivesse vontade. Dona Carminha também quer bater nas pessoas às vezes, mas não pode. Então a gente reza, né, Dona Carminha? Às vezes a gente quer bater numas pessoas que não tratam o nosso filho bem, mas se a gente bater vai ser pior. Aí a gente recua. E Nossa Senhora, enfim, encontra ele quando ele já está todo ensanguentado, já estava com um olho, de acordo com alguns escritos, que não são da Bíblia, são apócrifos, que ele já tinha perdido um olho, né? De tanto apanhar, já estava todo ensanguentado, desfigurado. Imagina o que foi isso para Nossa Senhora. Vocês têm noção de que foi isso para Nossa Senhora? Ele não conseguia enxergar ela, mas ele sabia que ela estava perto. Então, os olhares se cruzaram. Foi o máximo que ela podia fazer. Se ela abraçasse ele, ela machucava. Se ela batesse nos guardas, os guardas não deixavam ela ir. Se ela fizesse qualquer coisa ali, ela não ia poder acompanhar o filho. Então, ela apenas acreditou. Mas ela foi concebida sem pecado. Se ela falasse aqui, chega! Ninguém vai mexer com meu filho, vai sair um trovão agora, vai matar todo mundo. Ela poderia? Poderia. Mas ela foi aquela que acreditou. Ela sabia que havia um propósito. Ela entregou o filho para Deus. E ela sabia que nada daquilo que estava acontecendo fugia de um propósito, por mais dolorido que fosse. E ela segue até a cruz. E fica até o último suspiro. E ela vê tudo. Ela vê cuspirem nele. Ela vê baterem nele. Ela vê de tudo acontecer. Então, ela sabe o que você está sentindo quando você é mãe de uma pessoa com doença rara que está padecendo. Ela sabe. Ela sabe muito bem o que você está sentindo quando você está com uma dor profunda porque recebeu um diagnóstico difícil. Ela sabe o que você está sentindo quando está se sentindo sozinha. Ela sabe de você que perdeu um filho porque ela já teve essa angústia. Ela sabe de você que teve agora um diagnóstico de uma doença rara e não sabe o que fazer. Ela não teve um diagnóstico de doença rara, mas ela também já se sentiu perdida. Porque a gente tem informações hoje que vêm da Bíblia, mas eles não. Eles nem tinham Google para procurar o que está acontecendo agora. Google Maps, onde está indo Jesus? Não tinha. Então,
é o momento de você lembrar do seu primeiro amor, aquele seu primeiro encontro. Alguém aqui se lembra do primeiro encontro com Deus? Quando você recebeu o mesmo batismo do Espírito Santo e foi tocado pela graça? Alguém lembra? Pouca gente lembra, hein? Então está na hora de pedir de novo, renovar. A gente precisa desse primeiro amor de novo. A gente precisa, de novo, resgatar essa união com Nossa Senhora, que não deve ser só no momento que você está nervosa, que você precisa de alguma coisa, mas que deve ser de coração, aquela comunhão, sabe? Não é para procurar só quando está precisando, mas é para procurar o tempo todo. Você é filha, você tem uma mãe. Você é filho, você tem uma mãe. Então, eu vou pedir para você, agora, fechar os seus olhos. Eu sei que está calor, que vocês estão cansados, que a cadeira não ajuda, porque todo mundo aqui tem um pouco mais de 20 anos, né? Então, a cadeira já não faz mais o mesmo efeito na coluna. Mas feche os seus olhos. Estamos aqui, você já deve ter visto, não precisa abrir o olho, estamos aqui diante da relíquia de Carla Cutts e da imagem de Nossa Senhora dos Raros. Já estivemos aqui com Jesus. Eu queria que você descansasse os seus ombros. Todo mundo está com o ombro tenso. Relaxa esses seus ombros agora. Relaxa seu maxilar também. Agora, todo mundo vai respirar bem fundo, mesmo e devagar, sabe? Bem devagar. Puxa todo o ar e solta. Só mais uma vez. Mais uma vez e solta. E com os olhos fechados, já um pouco mais relaxado, começa a lembrar do dia em que você conheceu Jesus. Aquele dia que você sentiu Jesus pela primeira vez. Se você não lembra desse dia, então faça esse momento ser agora. Visualiza aí esse Jesus maravilhoso, da maneira como você o vê. E pede para Ele te apresentar de novo a mãe dele, a nossa mãe. Nossa Senhora, que hoje está aqui, sob o título de Nossa Senhora dos Raros, trazendo numa das mãos uma máscara de oxigênio e na outra mão um soro ou uma dieta. Preste bem atenção no que ela traz. O soro a gente toma no hospital quando a gente já está assim, acabado. A gente não tem como melhorar, porque a gente está desidratado. Nem a água mais para no nosso estômago. O nosso corpo está precisando de uma revitalização. Então, ela traz esse soro para que você recomece. A máscara de oxigênio, ela está trazendo para você agora, que está com aquele nó na garganta e não consegue mais respirar sozinho. E ela traz essa máscara de oxigênio para você, para que você respire com a ajuda dela, agora. Descanse um pouco esse corpo que se esforçou tanto, para que depois você assuma o controle da sua vida. Então, você está tomando um soro para se hidratar, você está respirando com a ajuda da Virgem Maria, respirando esse ar puro que vem do Espírito Santo, e você está entregando tudo nas mãos dela. Ela vai pegar todos os seus pedidos, as suas demandas, os seus sofrimentos, toda a sua dor, os seus machucados, ela vai colocar numa bandeja agora, e vai levar lá para Jesus, e vai interceder por você. Mas ela quer ouvir de você. O que você quer que eu diga, meu filho? Se apresente para mim. Se apresenta agora para a Virgem Maria. Eu sei que ela sabe, mas você também sabe como é que é seu filho, não sabe? Você sabe como é que é seu esposo. Mas quando ele vem e se apresenta, e te conta quem ele acha que é. Então conta para a Virgem Maria. Virgem Maria, eu, Roseli, sou uma pessoa ansiosa.
Sou uma pessoa que precisa muito da senhora. Sou uma pessoa que não sabe nem o que pedir, porque a minha vida está toda embaralhada. Então eu peço que a senhora pegue todo esse rolo que eu fiz, que eu não sei nem por onde começar. Que a senhora entregue nas mãos de Deus, para que Ele desenrole para mim. Minha Nossa Senhora, eu estou num momento da vida que eu não enxergo mais um palmo à minha frente. Eu estou pondo o pé e Jesus está abrindo o caminho, mas eu não enxergo mais nada. Eu não sei para onde ir. Eu não sei o que eu faço. Entregue a sua confusão para Jesus. Sinta aquele olhar de mãe que ela dá para você. Ela está te acolhendo. Ela não está te julgando. Entrega para ela aquele pecado horrível que você cometeu, que você já até se confessou, mas você não se perdoa. Entrega nas mãos de Nossa Senhora aquele tumor que você tem. Entrega aquele órgão vital seu que está dando problema. Entregue para ela a sua diabetes, entregue a sua depressão, entregue seu cérebro. Fala, Jesus... Nossa Senhora, fala para Jesus que isso aqui está acabado, só Ele para dar um jeito. Vai sentindo aquele ventinho do amor do Espírito Santo agora. Porque eles estão te ouvindo. Nós estamos reunidos no cenáculo com medo. E nós não estamos sozinhos. Nossa mãe está conosco. Nós somos os raros de Maria. Nós somos únicos para Nossa Senhora. Nós somos os filhos amados da Virgem Maria. Agora você agradece. Agradece imensamente. E pede a Nossa Senhora, renove o meu amor em Deus. Repete comigo. Renove o meu amor em Deus. Renove a minha esperança em Deus. Renove a minha esperança em Deus. Renove a minha amizade com a minha mãe, Santíssima Virgem. Sinta-se uma criança agora. Entregue tudo. E agora vai abrindo seu olhinho, tendo a certeza de que você vai sair diferente daqui. Você iniciou nesse momento uma grande obra no seu próprio coração. Você vai perceber os frutos disso durante toda a semana, porque Nossa Senhora estava aqui, passando por cada um de nós que recebíamos novamente o Espírito Santo. Cada um de nós, no meio das nossas raridades, abrimos o coração para ela. E ela vai fazer uma faxina no nosso coração, vai fazer uma faxina no nosso cérebro, para que o nosso olhar se volte para o que é precioso, importante e necessário. Para que a gente não perca mais tempo com a dor. Porque quando a gente tem uma dor, a gente se torna doente. Mas quando a gente tem uma dor e quer ser de Deus, a gente se torna uma pessoa que está doente, não um doente. Nós não queremos ser uma pessoa comprometida pela doença. Nós queremos apenas ser uma pessoa que tem uma doença. Igual o padre diz, a doença não tem a mim. Nós não devemos colocar a doença maior, o sofrimento maior do que a gente mesmo. A gente acaba ficando com tanta dó de si mesmo, porque não merece passar por tudo aquilo, que a gente coloca a doença à frente da nossa vida. Só pensa em melhorar, mas não se trata direito. Nós não buscamos o alto. Então, os Raros de Maria é um grupo formado por quem? Por todos aqueles que querem ir a Jesus pelas mãos de Maria, por todos aqueles que querem ser curados de sua enfermidade, porém aceitam
aquilo que Deus lhes dá. Conforme aquilo que Deus lhes dá. Todos nós queremos que o padre seja curado, não é verdade? Todos nós. O próprio padre quer ser curado. Dona Carminha quer que o padre seja curado. Mas o padre mesmo diz sempre que ele é uma pessoa melhor depois da patologia. Que ele é uma pessoa mais feliz depois da patologia. Porque ele descobriu o propósito. E quando você está com Deus, a dor não te tira de Deus. Ele toma a morfina dele, muita gente também toma, mas a alma dele está muito sarada. A alma dele está completamente inebriada do Espírito Santo. E isso faz com que a dor diminua. E eu sei que é difícil, eu não estou falando com você sem saber que é difícil. Eu tenho um marido que tem uma patologia que causa uma depressão profunda. E apesar dele ter tanta fé em Deus, que ele tem tanto amor, que ele seja tão realizado, a depressão é algo biológico. É muito difícil. O dia a dia é muito difícil. E é inevitável. Porém, a gente segura na mão de Deus e vai. A gente entrega na mão da Virgem Maria e vai mais um dia. A gente não está preocupado se vai viver 100 ou 1000 anos. A gente vai estar preocupado se a gente vai conseguir viver o dia de hoje. Mas viver bem. Viver para marcar a memória do nosso filho. Viver para salvar a vida do nosso amigo. Viver para ser o Cristo que o outro está precisando enxergar. A gente tem que entregar tudo e ficar só com aquilo que Deus permite. Quero que você não se esqueça disso, que vá para a sua casa levando consigo o Pentecostes. O Pentecostes que você sabe que pode ser diário, e que cada vez que você cair um pouquinho, que você peça a Ele de novo. Amém? Agora eu quero contar para vocês a minha vida para conhecer o Padre, para vocês entenderem como é. Quando você se entrega, a Virgem Maria te conduz. Né? Você planeja as coisas, você planeja tudo certinho. Mas você entrega mesmo assim. Você faz sua parte, você planeja, você se compromete. E a Virgem Maria vai lá e muda tudo. Então, eu tenho um menininho, o amor da nossa vida, e ele é um milagre de Nossa Senhora de Fátima. Eu não podia ter filhos, e todo aniversário dele, eu dou algo de Nossa Senhora para as crianças, ou para as mães das crianças, quando ele era menorzinho. E eu precisava comprar o livro Novena Maria Passa à Frente, que é poderosíssimo, sabe, do Padre Marlon? É um livro que, misericórdia. E eu precisava comprar mesmo para aquelas que não conheciam, porque a minha função era entregar o livro. O que elas fariam com o livro já era problema delas, né, das mães. Então, eu mandei um e-mail para a Missão de Sé de Santos, para a editora, perguntando se podiam fazer um preço no atacado. E pensei, se o preço for bom, eu vou comprar também para 30 rarinhos meus, para os meus pacientes com doenças raras. E aí, mandei escrito isso, eu recebo um e-mail de volta, dia 16 de março. E o e-mail veio, 10 de março, veio direto do Padre Marlon. Oi, filha, eu sou o Padre Marlon, gostei muito da sua história, eu queria te dizer que estou em investigação de uma doença rara. Que eu expliquei que eu trabalhava no Instituto de Doença Rara. Nós conversamos por e-mail, eu perguntei se ele já tinha ido no geneticista, ele não sabia o que era, eu falei que o Instituto poderia ajudá-lo, marcamos consulta, já viramos amigos de infância. Ele não foi na consulta. Ele estava muito cansado de ir nos médicos, e os médicos não validarem a dor dele. Ah, isso é psicológico, isso é depressão, isso é síndrome do pânico, isso era tudo mentira, era frescura. Ou então, era uma patologia, e ele tratava aquela patologia e não era. Ele estava, no momento, tomando um medicamento lá para miastenia graves.
De tanto a gente insistir, ele acabou indo no geneticista, que é uma especialidade bem diferente para doenças genéticas. E ele descobriu na primeira consulta qual era o diagnóstico dele, e o resto vocês já sabem, né? Então, foi assim que nós nos unimos. Mas o que Nossa Senhora queria conosco, a gente não sabia. E ela foi, cada dia mais, fazendo com que os nossos caminhos se afunilassem, até que eu, hoje, fosse a filha predileta dele, que ele não consegue viver sem, né, padre? E hoje a gente trabalha no nosso hospital. Quem aqui conhece o nosso hospital? Virtualmente, então, virtualmente. Quem já ouviu falar do nosso hospital? O nosso hospital para doenças raras, ele atendeu já 700 pessoas. Nós temos lá, só para vocês entenderem, existem 330 geneticistas no Brasil, todo. Estados como Tocantins não tem geneticista. E na nossa casa, nós oferecemos 4 geneticistas para consultas gratuitas. Imagina, se você demora tanto tempo no SUS para conseguir uma consulta com um neurologista, ginecologista, imagina com um geneticista que tem tão pouco. E na nossa casa a gente oferece. E a gente oferece também neuroespecializado, a gente oferece psicólogo especializado, todos eles especializados em doenças raras. O padre só deu um sim, que foi igualzinho de Nossa Senhora. Mas como será isso? Fica tranquilo que eu resolvo. Foi o que o anjo Gabriel disse para o padre. Ele falou assim, mas como será isso se eu não conheço os pedreiros? Fique tranquilo que eu vou atrás. E ele foi atrás de cada doação de R$1. Ele foi atrás de cada pessoa que pudesse nos ajudar voluntariamente. E hoje a gente já tem um hospital que já fez diagnóstico, salvou vidas, salvou gestantes. A gente ainda não tem... a gente é pequenininho ainda, a gente tem 1 ano, mas a gente é gigante. Gigante. A gente já tem história para contar para uma geração inteira. E tudo porque houve um sim. E hoje também eu desafio você a dizer o sim e ajudar o nosso hospital. Pode ser por Pix, tão facinho, hospital@cdesantos.com.br. Porque a gente não ajuda só a curar o corpo, a dar dignidade para o corpo, a gente também ajuda na alma. E é um ato maravilhoso poder ajudar a quem precisa, porque Jesus está ali no raro. Lembra que o bom samaritano passa e tem alguém jogado ali no canto? E ele leva para uma hospedaria e ele deixa o dinheiro e fala assim, cuida dessa pessoa que quando eu voltar eu cubro o que faltar. O Pix está passando aqui, ó. Ai, que chique fazer assim, né, padre? Então, você pode ser esse bom samaritano. Você encontrou um raro precisando de ajuda, você vai lá na nossa casa do hospital e fala, trouxe aqui e eu vou te ajudar. Faça parte dessa nossa história conosco. E hoje também tá passando na TV. Mas para você que está aqui é hospital@cdesantos.com.br. E para quem está em casa, está passando aqui, ó. Quem puder dar R$1, dá R$1. Quem puder doar mais, doa mais. Ok? Padre, vamos finalizar nós dois juntinhos aqui? Vem, meu marido lindo, o sortudo. Vamos ficar de pé, amados filhos e filhas. O Papa Bento XVI, de grata memória, amamos todos os papas. A história da igreja, a humanidade tem, para cada tempo, o Papa que precisa. E o Papa Bento XVI disse, quiser pôr aqui, filha, não há igreja sem Maria. Não há Pentecostes sem Maria. A comunidade de Missão Seis Santos tem no seu DNA
a Renovação Carismática Católica. Comunidade Canção Nova tem o seu DNA, a Renovação Carismática Católica. Somos para toda a igreja, como a Renovação Carismática Católica é para toda a igreja, mas somos carismáticos. Convido você a impor as mãos sobre quem está do seu lado. Vamos fechar aqui o corredor central, os corredores. Isso, saia do seu lugar, porque o Espírito Santo não é Renilson, o Espírito Santo nos desinstala. Gratidão a Renilson, Ministério Canção Nova, pelo carinho. Então, impõe as mãos sobre quem está do seu lado. E vamos fazer como Padre Jonas nos ensinou, não é? O Mister Pentecostes. Porque somos os raros de Maria. E aí vamos de Jesus escondido na Eucaristia a Jesus escondido nos irmãos que sofrem. De Jesus oculto no Santíssimo Sacramento do altar a Jesus oculto nos irmãos que sofrem. Jesus raro, Jesus enfermo, Jesus faminto, Jesus sedento, Jesus, entre aspas, morador de rua, Jesus na pessoa com dependência química. A comunidade Missão Seis Santos só cuida de Jesus, só de Jesus. Jesus escondido no Santíssimo Sacramento, Jesus escondido em quem sofre, Jesus enfermo, Jesus faminto, Jesus sedento, Jesus morador de rua, Jesus pobrezinho, Jesus no dependente químico. Fica também fácil entrar no meu Instagram, @Padre Marlon Múcio. Lá está tudo muito bem explicadinho e bem encaminhado. Lá tem do hospital, das doações, os livros, nosso trabalho, está tudo lá. E nós vamos impor as mãos uns sobre os outros agora. Porque nós somos raros, eu disse hoje cedo, ou porque temos uma doença rara. Mas todos somos raros porque somos únicos aos olhos do Pai, do Senhor. Senhor amado e bendito, derrama o teu Santo Espírito. Sim, ó Senhor, comunica o teu Espírito. Ó Jesus querido e amado, nós recebemos o batismo sacramental, mas não nos contentamos em ter o teu Espírito. Queremos que o teu Espírito nos tenha. Pelo batismo sacramental, teu Espírito passou a morar em nós. Pelo batismo no Espírito, passamos a morar no Espírito Santo. Vem sobre nós, pelas mãos de Nossa Senhora. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa.